Bom dia, graça e paz. Bom estar de volta, depois de 2 domingos. Então vamos dar continuidade à nossa série no livro de Juízes. Hoje nós vamos do capítulo 3, verso 7, até o verso 31, que é o final do capítulo 3. Até agora a gente só viu a introdução. Agora, a partir do verso 7, começam de fato a atuação dos juízes, que são 12, que são libertadores de Israel. O próprio termo juízes significa, no original, libertadores. São líderes que o Senhor vai levantar em determinados períodos para livrar o seu povo do jugo, das consequências do pecado. E o texto de hoje, ele é um tanto quanto, como eu posso dizer, ele nos incomoda um pouco. Algumas coisas que a gente vai ler aqui são coisas que a gente olha assim e fala: meu Deus, a Bíblia relata esse tipo de coisa aqui. Eu pensei que a Bíblia só relatava historinhas legais, historinhas positivas, que me fariam bem, mas tem umas histórias bem pesadas que a Bíblia relata, e algumas delas estão aqui no livro de Juízes. E hoje a gente vai ler uma dessas histórias que nos causam um certo incômodo. Por vezes pode parecer até um pouco nojento alguma coisa que a gente vai ler aqui. Mas a gente vai ver que, na verdade, a Bíblia nada mais, nada menos relata a realidade nua e crua do ser humano, do pecado, da gente, da nossa vida, da nossa maldade, do que tem dentro do nosso coração e de algumas coisas que a gente tem coragem de fazer. E que isso realmente é a realidade. A Bíblia não mascara, ela não nos engana a ponto de pensarmos que somos seres angelicais, seres que são incapazes de fazer o mal. Pelo contrário, ela vai escancarar a verdade diante dos nossos olhos. E esse texto aqui, ele mostra um pouco disso. Então vamos, capítulo 3, a partir do verso 7. Os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, e se esqueceram do Senhor seu Deus, e renderam culto aos Baalins e ao poste da deusa Aserá. Então a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e ele os entregou nas mãos de Cusã-Risataim, rei da Mesopotâmia. E os filhos de Israel serviram Cusã-Risataim durante 8 anos. Os filhos de Israel clamaram ao Senhor, e o Senhor lhes suscitou um libertador, que os libertou. Otniel, filho de Kenaz, que era irmão de Calebe e mais novo do que ele. O Espírito do Senhor veio sobre ele, e ele se tornou juiz de Israel. Foi para a guerra, e o Senhor lhe entregou nas mãos Cusã-Risataim, rei da Mesopotâmia, contra o qual ele prevaleceu. Então a terra ficou em paz durante 40 anos. Otniel, filho de Kenaz, morreu. Os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor. Por isso o Senhor deu poder a Eglon, rei dos Moabitas, contra Israel, porque fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. E Eglon se juntou com os filhos de Amon e os amalequitas, foi e derrotou Israel. E eles se apoderaram da cidade das palmeiras. E os filhos de Israel serviram Eglon, rei dos Moabitas, durante 18 anos. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, e o Senhor lhes suscitou um libertador, Eude, homem canhoto, filho de Gera, benjamita. Por meio dele, os filhos de Israel enviaram tributo a Eglon, rei dos Moabitas. Eude fez para si um punhal de 2 gumes, do comprimento de quase meio metro, e o cingiu debaixo da sua roupa, do lado direito. Então ele levou o tributo a Eglon, rei dos Moabitas.
Eglon era um homem muito gordo. Depois de entregar o tributo, Eude saiu com os carregadores do tributo. Ele, porém, voltou do ponto em que estavam as imagens de escultura ao pé de Gilgal e disse ao rei: tenho uma palavra secreta para o Senhor, ó rei. O rei disse: cale-se. Então todos os que estavam com o rei saíram da sua presença. Eude entrou numa sala de verão que o rei tinha só para si, e onde ele estava sentado. Eude disse: tenho uma palavra de Deus para o Senhor. E Eglon se levantou da cadeira. Então Eude estendeu a mão esquerda, puxou o seu punhal do lado direito e o cravou na barriga do rei, de tal maneira que entrou também o cabo com a lâmina. E porque não tirou o punhal da barriga, a gordura se fechou sobre ele. Eude saiu por uma portinhola, passou para a antessala, depois de fechar e trancar as portas atrás de si. Quando ele tinha saído, vieram os servos do rei e viram que as portas da sala de verão estavam trancadas. E disseram: sem dúvida ele está fazendo as necessidades na sala de verão. Esperaram até cansar. E como o rei não abria a porta da sala, pegaram a chave e a abriram. E eis que o seu senhor estava morto, caído no chão. Eude escapou enquanto eles se demoravam, e tendo passado pelas imagens de escultura, foi para Seirá. Tendo chegado, tocou a trombeta nas montanhas de Efraim, e os filhos de Israel desceram com ele das montanhas, indo ele à frente. E lhes disse: sigam-me, porque o Senhor entregou nas mãos de vocês os seus inimigos, os moabitas. Eles seguiram Eude e tomaram os vales do Jordão contra os moabitas, e nenhum deles deixaram passar. Naquele tempo mataram uns 10.000 homens moabitas, todos robustos e valentes, e não escapou nem sequer um. Assim, naquele dia Moabe foi subjugado por Israel, e a terra ficou em paz durante 80 anos. Depois de Eude veio Sangar, filho de Anate, que matou 600 filisteus com uma aguilhada de bois, e também ele libertou Israel. Senhor, obrigado mais uma vez por ter nos reunido aqui nesse domingo. Obrigado porque o Senhor é bom para conosco. Obrigado porque o Senhor, ó Deus, escolheu ter um relacionamento conosco, nos escolheu e tem sido bom para a gente, tem se revelado para a gente, tem nos ensinado cada dia mais sobre Ti, sobre a Tua bondade, sobre a Tua graça, sobre a Tua misericórdia. Que o Senhor continue assim, continue conosco, continue nos ensinando, no nome de Jesus. Amém. Bom, meus irmãos, violência, não? Violência, guerra, um tanto quanto essa cena de Eude enfiando, cravando um punhal na barriga de um rei gordo e entrando até o cabo e a gordura se fechando. Em algumas traduções, quando diz aqui que ele saiu por uma portinhola, essa palavra no original pode significar também que foram as entranhas do rei, que no momento da facada que saíram dele. Em algumas traduções até vai trazer assim, na King James, por exemplo. Palavras um tanto quanto estranhas de se ler às vezes, um tanto quanto até chocantes quando a gente passa, né, e vai lendo aqui. Mas são palavras que nos trazem a realidade. Eu queria tratar nesse texto que a gente leu aqui, de Otniel, Eude, e por último desse bem pequeno aqui de Sangar, que são 3 juízes, eu queria tratar de 3 pontos nessa manhã para a gente refletir, que vão perpassar por todos os relatos que a gente acabou de ler. O primeiro é sobre o pecado do povo de Deus, é sobre o nosso pecado. O segundo, o clamor e a intervenção de Deus. E o terceiro ponto e último que a gente vai trazer é a paz do Senhor. Todas estão presentes aqui no texto e a gente vai ver como que isso pode se aplicar para a gente. Bom, às vezes a gente tem uma ideia de que, assim, a santidade de Deus, o fato de Deus ser santo, ser luz, ser um ser, assim, iluminado, justo, que Ele está em uma posição tão alta que a gente não pode acessar, faz com que a gente tenha a ideia errada de que Deus não suja as suas mãos para nos retirar de determinadas situações. É como se Deus fosse tão limpo e tão santo, e de fato Ele é,
que a gente pensa assim, não, a situação em que eu me coloquei, ou o pecado chegou num ponto tão baixo que esse aqui Deus não vai mexer. Aqui está muito feio, a coisa está feia, a coisa está suja, a coisa está nojenta. Nesse ponto aqui, Deus não entra mais. E isso é um erro que a gente comete. Porque se a gente for parar para pensar, quando um bebê faz ali as suas necessidades, por mais nojento que seja, o pai ou a mãe, em algum momento, vai ter que abrir aquela fralda ali e vai ter que limpar aquela sujeira, não é? Pode ser fedido, pode ser nojento, pode ser asqueroso, mas o pai, ele vai lá e limpa. Ele vai lá, suja as suas mãos e limpa aquela sujeira. Ele não deixa o neném ali apodrecer, ou até mesmo fala assim, não, ele vai se limpar sozinho. Eu não vou mexer ali porque ele vai se limpar sozinho. Não. O pai vai lá e limpa. Eu lembrei de uma privada que a gente tem lá em casa. Desculpa por estar falando essas coisas. E essa privada estava tipo meio encardida na parte de dentro assim. E a gente lavava, mas nunca saía aquela sujeira. E já há alguns meses morando ali, até que um dia a Bruna falou assim, não, você vai lavar o banheiro hoje, que eu vou fazer outras coisas. Falei, beleza. Aí a gente não tem aquela vassourinha, né? Eu até falei para a Bruna, vamos comprar agora essa vassourinha de limpar a privada. Aí eu peguei a bucha mesmo, meti a mão lá dentro e esfreguei lá embaixo, naquela parte que estava encardida, até que saiu toda aquela sujeira que a gente pensou que não sairia. E fui lá e limpei. E minha mão ficou limpa depois, porque eu estava fazendo um serviço de limpeza, então eu não fiquei sujo daquilo. No meio da limpeza, eu também saí limpo no fim das contas. Por que eu estou falando essas coisas? Porque o texto que nós acabamos de ler vai nos mostrar que por mais que a nossa situação possa parecer suja, possa parecer... por mais que o nosso pecado possa parecer algo asqueroso, até aos nossos próprios olhos e aos olhos das outras pessoas, possa parecer nojento, e que às vezes Deus vai ter que mexer nessa sujeira toda para poder nos livrar disso, eu quero dizer para você nessa manhã que nós temos esperança de que de fato Ele vai fazer isso, por mais sujo que pareça aos nossos olhos e aos olhos das outras pessoas. O Senhor suja, o Senhor arregaça as mangas e coloca mesmo as mãos ali para nos limpar e nos livrar das situações mais difíceis e mais asquerosas que a gente possa se colocar. Então, o primeiro ponto é o pecado. A gente lê nos relatos tanto de Otniel quanto de Eude, capítulo 3, verso 7. Os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. E se esqueceram do Senhor, seu Deus, e renderam culto aos Baalins e ao poste da deusa Aserá. Então a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e ele os entregou nas mãos de Cusã-Risataim, rei da Mesopotâmia. E os filhos de Israel serviram Cusã-Risataim durante 8 anos. Essa é a primeira parte aqui do relato de Otniel. E no relato de Eude também é parecido. Os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor. E por isso o Senhor deu poder a Eglon, rei dos Moabitas, contra Israel, porque fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. E Eglon se juntou com os filhos de Amon e os amalequitas, e foi e derrotou Israel, e eles se apoderaram da cidade das palmeiras. E os filhos de Israel serviram Eglon, rei dos Moabitas, durante 18 anos. Sabe, meus irmãos, parece que a gente tem uma facilidade de largar o Senhor quando a gente está vivendo um tempo de paz, quando a gente está vivendo um tempo de tranquilidade. Parece que quanto mais as coisas estão fáceis, mais a gente tem facilidade de largar o Senhor. E assim, parece que às vezes a gente enxerga Deus de uma forma bem utilitarista. Eu estou passando por uma dificuldade, eu estou passando por uma luta, eu vou atrás de Deus. Mas agora eu estou num tempo bom, um tempo de paz, um tempo tranquilo, não estou passando dificuldade financeira, está tudo indo certo no meu trabalho, na minha família.
a gente parece que meio que se esquece do Senhor. Isso não é só a gente que faz, os filhos de Israel já faziam isso, né? O livro de Juízes vai mostrar esse ciclo se repetindo. E quando diz aqui que os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, quando o texto bíblico se relata, às vezes ele relata assim, Israel, e às vezes ele fala os filhos de Israel. Quando o texto está dizendo assim, os filhos de Israel, o texto está querendo ressaltar que esses homens são filhos dos patriarcas. Eles são filhos de Abraão, de Isaque e de Jacó. Eles conheciam toda essa tradição de quem Deus era. Eles conheciam a lei que foi passada através de Moisés. Os filhos de Israel representam uma identidade que o povo carregava, que era um povo santo, um povo que conhecia as coisas de Deus. Não é como se o povo aqui tivesse, como eu posso dizer, fosse um povo ignorante acerca de Deus. Quando o texto diz os filhos de Israel, ele está dizendo, olha, o povo da igreja, o povo que conhece a Deus, o povo que conhece quem Deus é, que conhece os mandamentos, esse povo não é ignorante acerca de Deus. E esse povo, o povo da igreja, os filhos de Israel, fizeram o que era mal aos olhos do Senhor e se esqueceram do Senhor. E quando o texto fala que eles se esqueceram do Senhor, não é também algo assim, como se bate um esquecimento na gente, eu esqueço a minha chave ali do carro, ou eu esqueço alguma coisa no meu trabalho. Eu sou especialista em esquecer as coisas. Todo canto que eu vou, eu deixo a minha garrafinha de água, eu esqueço alguma coisa, quase todo dia eu tenho que voltar no lugar que eu tinha ido ontem para poder buscar alguma coisa que eu esqueci. Mas quando o texto diz que eles se esqueceram do Senhor, é uma atitude deliberada deles. Eles escolheram se esquecer do Senhor. Eles, por talvez estarem num tempo de paz, num tempo de tranquilidade, assim como foi aqui no relato de Eude, porque depois que o Senhor os livra lá com Otiniel, eles vão experimentar 40 anos de paz. E aí de novo eles se esquecem do Senhor e eles tornam a fazer o que era mal aos olhos do Senhor. Eles mesmos esquecem, eles querem esquecer, eles preferem esquecer o Senhor e eles trocam o Senhor e começam a render culto aos Baalins, ao poste da deusa Aserá. São os deuses ao redor. Lembra que nos outros capítulos que eu trouxe aqui da introdução, o Senhor disse que isso iria acontecer? Que eles iriam se prostituir com os deuses daquelas nações, porque eles não haviam expulsado as nações que Deus havia mandado eles expulsar, e que isso seria uma armadilha para eles. É isso que está acontecendo. Eles se esquecem do Senhor, eles falam, não, deixa esse negócio de Deus para lá, minha vida já está muito boa, eu vou começar a adorar o Deus dos cananeus. E aí a gente vai, sabe meus irmãos, adoração é um negócio muito, assim, muito sério. A gente pensa que a adoração é só a gente vir aqui no domingo e tudo mais, né? É como se assim, eu venho aqui no domingo e a adoração é só essa parte da minha vida que faz eu vir aqui na igreja no domingo. Só que a gente está enganado, porque a adoração ela se reflete na nossa vida todos os dias, em tudo que a gente faz. Então o fato da gente vir aqui adorar o Senhor, amar o Senhor, vai refletir em tudo na nossa vida, no nosso trabalho, sabe, nos nossos relacionamentos. Vai de segunda a sábado, e até mesmo no domingo quando a gente sair daqui, tudo isso envolve a adoração. Então quando a gente deixa de adorar o Senhor, e a gente passa a adorar outros deuses, que é o caso que Israel está fazendo aqui, eles estão adorando os Baalins, o poste da deusa Aserá, eles vão adorando outros deuses, significa o quê? Eles simplesmente estão indo no culto desse Deus, eles simplesmente estão indo lá oferecer um sacrifício para esse Deus e beleza? É só isso que eles estão fazendo? Não, significa que todas as áreas da vida deles agora passam a representar a adoração a esse outro Deus, que é como deveria ser na nossa vida quando a gente está adorando o Senhor aqui. Então quando a gente troca de Deus, a gente não troca só o domingo pela adoração do outro Deus, a gente troca a nossa vida toda. A gente troca a forma como a gente trabalha, como a gente se relaciona. A adoração é isso, ela se reflete nas nossas vidas. E esse povo, ele não está simplesmente trocando, eu vou deixar de ir na sinagoga a adorar o Senhor, e eu vou agora adorar, vou oferecer sacrifício ali aos Baalins. Não. Tudo da vida deles, eles estão tirando o Senhor e colocando outra coisa no lugar.
E eles fazem isso com muita facilidade. Então, se eles oravam e clamavam ao Senhor para abençoar a agricultura, para abençoar a colheita, se tinha até as festas ali das colheitas, não, vamos deixar isso aqui de lado, porque Baal tem uma capacidade maior para nos abençoar nessa área. E aí a gente troca o Senhor nessa área e adora Baal. Só que aí também eles vão e rendem culto à deusa Aserá, porque eles não trocam Deus apenas numa área das suas vidas, eles também trocam em outras áreas. E a deusa Aserá vai abençoar eles em outra área da vida deles, no amor, sorte no amor. E a gente vai fazendo isso, a gente vai trocando Deus, a gente vai prostituindo a nossa relação com Deus e trocando por outras coisas, por outros deuses, em todas as áreas da nossa vida. A gente substitui Deus por vários outros ídolos que a gente prefere, que a gente acha melhor, que a gente acha que a gente vai conseguir obter um sucesso profissional se eu tirar Deus aqui da minha ética do trabalho e adotar uma ética de trabalho que os outros estão adotando. Poxa, se fulano de tal enricou adotando esse procedimento, por que eu não posso enricar também? Por que eu não posso enriquecer também se eu adotar esse procedimento? Poxa, mas esse procedimento aqui é contrário à lei de Deus. Esse procedimento aqui é roubo às vezes, é até passar a perna nos outros. Não, mas eu quero enriquecer como o meu vizinho. Então eu vou adorar a esse Deus aqui para enriquecer. Poxa, mas a fulana conseguiu um marido, um namorado, adotando tal procedimento aqui na rede social. Poxa, mas esse procedimento aqui, essas fotos sensualizadas, elas estão contrárias à lei de Deus. Não, mas foi assim que a fulana conseguiu obter sucesso, então eu vou trocar Deus. E a gente vai trocando Deus em todas as áreas. E aí a ira do Senhor se acende contra Israel. E quando a gente larga Deus, não é apenas algo pontual, nós vamos arrumando substitutos em todas as áreas. Nós largamos para valer. E os filhos de Israel esquecem a sua identidade. Nós esquecemos a nossa identidade de filhos de Deus e vamos adotando outros deuses. E aí a ira do Senhor se acende, claro, não porque Deus é um Deus caprichoso, esse povo me deixou, agora eu vou ficar com raiva porque eles me deixaram. Não, meus irmãos, todas as vezes que a Bíblia fala que o Senhor se irou contra o seu povo, que isso acendeu a ira do Senhor, eu quero que você entenda isso aqui agora, que às vezes a gente tem uma ideia errada. Todas as vezes que a Bíblia fala que acendeu-se a ira do Senhor, que o Senhor se irou com aquilo, não é porque Deus é um Deus invejoso, no sentido de, tipo assim, um Deus caprichoso que precisa que os outros estejam adorando Ele, porque senão Ele vai ficar com raiva se o povo estiver adorando outros deuses. Não é isso. Olha só, quando a Bíblia fala que o Senhor se irou, que se acendeu a ira do Senhor, funciona da seguinte maneira. Você, quando vê uma notícia de crimes, de comportamentos inadequados, como por exemplo violentos, a gente se ira, causa na gente ira quando a gente vê, por exemplo, notícias de assalto, notícias de violência, notícias de morte. Isso causa ira na gente. Quando você vê notícias de que um fulano estava tendo relações sexuais com as suas filhas, ou abusando sexualmente de crianças, isso causa ira na gente. O que eu quero dizer com isso? Quando os filhos de Deus esquecem do Senhor e adotam outros deuses e outras práticas, eles não estão simplesmente adorando, oferecendo um sacrifício para aquele Deus. Eles estão cometendo pecados a favor daquele Deus. Eles estão deixando o padrão ético de Deus, que é de amor ao próximo, que é de não cobiçar, que é de não matar, que é de não furtar, que é de honrar pai e mãe. Eles estão trocando isso para cobiçar. E a partir do momento em que eu cobiço, meus irmãos, se não tivesse o mandamento de Deus dizendo que a gente não pode cobiçar e não pode matar, o que nos impediria, de fato, de olhar para a grama do vizinho, pensar que a grama do vizinho é mais verde e falar, eu vou tomar essa grama para mim agora. De que maneira? Eu vou lá e vou matar o meu vizinho. É a lei do mais forte sobre o mais fraco.
Então, os mandamentos do Senhor, eles nos cercam, eles cercam a nossa natureza. Porque se não tivesse esses mandamentos nos cercando, dizendo, olha, não faça isso, não faça aquilo, isso é errado, o que impediria a gente de simplesmente matar uma velhinha que está passando na rua e ir lá e tomar a bolsa dela e roubar o dinheiro dela para obter uma vantagem financeira? O que nos impede de fazer isso, no fim das contas, são os mandamentos do Senhor. Ah, Clisma, mentira, tem leis que proíbem isso daí. Mas essas próprias leis, elas vêm de um padrão moral que foi estabelecido lá no passado por Deus. Se não fossem os mandamentos do Senhor, seria a lei do mais forte contra o mais fraco, meus irmãos. Quem tiver mais força vai prevalecer sobre quem tem menos força, e é assim que vai funcionar. É a lei da selva. E era assim nessas outras nações. É assim que funciona. No passado era assim, e se a gente deixar, aqui também vai ser assim. Então a lei do Senhor nos protege disso. O que impedia um moabita de tomar uma mulher à força, de pegar e roubar alguma coisa do seu vizinho para obter uma vantagem financeira? Nada. Eles não tinham a lei do Senhor. Então é a lei do mais forte contra o mais fraco. Quando Israel adota esses deuses, automaticamente o que eles precisam fazer? Adotar as práticas desse povo. Então eles vão tomar mulheres à força, eles vão sacrificar criança, e isso causa a ira do Senhor, porque causa também a nossa ira. Quando a gente olha para as coisas erradas, a gente fica indignado. Não é porque o povo simplesmente deixou de adorar o Senhor, é porque quando Deus olha para o seu povo cometendo essas atrocidades que as outras nações faziam, isso causa a ira dele, como causa a nossa ira quando a gente vê algumas atrocidades sendo cometidas. Recentemente um amigo meu se separou da sua mulher de uma forma bem... Ele foi bem moleque com ela. E ele é um dos meus melhores amigos. Isso me causou muita ira. Eu fiquei com muita raiva, porque eu e a Bruna somos padrinhos de casamento. Eu fico pensando, se eu fiquei puto com ele, por ele ter feito isso com aquela menina que não merecia, eu fico pensando, Deus, que é muito mais justo e santo do que eu, como ele olha para essa situação de pecado? Ele fica com raiva também. Então, quando a Bíblia diz que Deus se irou, não é um capricho de Deus, meus irmãos. Quando Deus se ira, é porque o povo está cometendo pecados que causam ira na gente também, quanto mais em Deus, porque o nosso padrão moral é mais baixo que o do Senhor. É isso que está acontecendo quando o povo está pecando contra Deus. Ele, na verdade, quando a gente está pecando contra o Senhor, não é só contra Deus. Geralmente a gente está pecando contra as outras pessoas. A gente está fazendo algo que está prejudicando alguém também. Geralmente é assim. A gente nunca vai estar pecando só contra Deus. A adoração envolve todas as áreas da nossa vida. Só que aí, meus irmãos, acontece algo, tanto aqui com Otiniel, quanto com Eude, até mesmo aqui com Sangar, que a gente leu, que é o seguinte: por mais que esse povo esteja se prostituindo, por mais que esse povo esteja causando a ira de Deus, por mais que esse povo esteja cometendo pecados, atrocidades, que vão deixar Deus irado, a ira com o pecado não é a única faceta do Senhor. Pelo contrário, a sua misericórdia, ela se renova a cada manhã, ela é infinita. E a misericórdia do Senhor para com esse povo e para com a gente também, ela vai independer da nossa condição. Esse povo estava prostituindo, esse povo estava, adorando outros deuses, esse povo estava na lama. Mas o texto vai dizer, no verso 9, que os filhos de Israel clamaram ao Senhor, e o Senhor lhes suscitou um libertador, que os libertou. Otiniel, filho de Kenaz, que era irmão mais novo de Caleb, e mais novo do que era irmão de Caleb e mais novo do que ele. E o Espírito do Senhor veio sobre ele, e ele se tornou juiz de Israel, e foi para a guerra, e o Senhor lhes entregou nas mãos Cusã-Risataim, rei da Mesopotâmia, contra o qual ele prevaleceu. Foi assim com Otiniel, e foi assim também no relato de Eude. Eles serviram o Senhor por 18 anos. Aí olha o capítulo 3, verso 15. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, e o Senhor lhes suscitou um libertador, Eude, homem canhoto, filho de Gera,
benjamita. E por meio dele os filhos de Israel, aí vai trazer o relato que a gente leu. Sabe, meus irmãos, por maior que seja a nossa condição de pecado, nós ainda temos como clamar ao Senhor. Às vezes a gente se encontra em uma situação que a gente olha e fala assim: aqui não tem mais como, não tem mais o que fazer. Não tem mais o que fazer. Mas para nós, sempre tem algo que a gente pode fazer. Quando as ações se esgotam, a gente ainda pode clamar ao Senhor. Às vezes a gente subestima isso aqui, sabia? A gente está de mão atada, a gente não consegue o que fazer, a gente não vê na saída nessa situação. Era o que estava aqui acontecendo com os filhos de Israel. Eles não tinham o que fazer, estavam servindo para outros reis. Cusã-Risataim significa louco ao quadrado, 2 vezes louco. Então era um rei totalmente maluco. E esse apelido, esse nome, era porque era a forma como ele tratava os seus inimigos. Ele era extremamente cruel. Israel estava servindo esse rei aqui por causa dos seus pecados. Eles se colocaram nessa condição e já tinha 18 anos que eles estavam sofrendo. Aqui também no caso de Eglon, rei dos Moabitas, essa nação, se você não se lembra, os Moabitas, ela vem lá das filhas de Ló, que numa atitude extremamente pecaminosa, querendo resolver algo com as suas próprias mãos, elas falam: olha, a cidade foi destruída, nós não temos homens aqui, vamos embebedar o nosso pai e se deitar com ele, para que a gente tenha filhos e suscite descendência. E elas fazem isso. O filho da filha mais velha é Moabe, e o filho da filha mais nova é Amon. São 2 nações que vão lutar contra Israel durante todo o Antigo Testamento. Nações ímpias, nações que vão ser pecaminosas. Essas nações se unem junto com os amalequitas, que é outra nação mal, que quando Israel está saindo do Egito, eles atacam Israel pelas costas. Israel está fugindo dos egípcios pelo Mar Vermelho. Quando eles atravessam o Mar Vermelho, os amalequitas, aí vem um monte de velho, criança e pessoas que estão cansadas, estão fugindo de uma guerra, presa fácil para a gente. Eles atacam Israel pelas costas. Então, se juntam essas 3 nações, e Israel não tem o que fazer, meus irmãos. Eles estão na mão de homens maus, de reis terríveis, que tratavam os seus inimigos com atrocidades, com violência, com tortura. Homens que eram acostumados a fazer sacrifícios de crianças para esses outros deuses. Israel está de mãos atadas. E o que eles podem fazer agora? Talvez nesse momento eles se lembram da sua identidade, filhos de Israel. Nosso Deus é o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. O nosso Deus livrou os nossos antepassados do Egito. Vamos orar, vamos clamar. E aí eles clamam ao Senhor. E a gente subestima isso, porque a gente pensa assim: poxa, mas orar é tão pouco. Orar é algo assim que parece que não vai surtir efeito. E eu queria dizer para você nessa manhã, meus irmãos, orar não é pouco. Orar é clamar por socorro. Orar é pedir por socorro. Quando a gente se vê numa situação que as nossas ações não tem mais para onde ir, e eu me vejo em algumas situações assim, não raras vezes, clamar ao Senhor é reconhecer que nós somos dependentes dEle. Falar: Senhor, eu não tenho mais como fazer. Senhor, eu entrego nas Tuas mãos essa situação. Me tira dessa situação, porque aqui eu não vejo mais saída. Isso, meus irmãos, pode parecer pouco aos nossos olhos, mas em muitas realidades vai ser o que vai nos salvar. Foi isso que aconteceu com os filhos de Israel aqui nos textos. Eles clamaram ao Senhor porque eles estavam de mãos atadas. E o Senhor, que estava irado com esse povo, o Senhor intervém e levanta um libertador. Não porque esse povo merecia, meus irmãos,
E eu vou te provar que eles não mereciam. O Antigo Testamento, quando o povo clama ao Senhor, tem dois tipos de relatos. Um fala assim: e os filhos de Israel se arrependeram dos seus pecados e clamaram ao Senhor. Algumas vezes aparece assim no Antigo Testamento, e outras vezes aparece como a gente leu aqui: os filhos de Israel clamaram ao Senhor, e o Senhor lhes suscitou um libertador. O que isso quer dizer? Quer dizer, meus irmãos, que não necessariamente esse povo tinha se arrependido dos seus pecados. Não necessariamente esse povo tinha deixado de adorar esses outros deuses. Não necessariamente esse povo tinha largado as suas práticas pecaminosas que tinham feito eles cair nessa situação de sujeira e de depravação. O texto não diz que eles se arrependeram dos seus pecados e clamaram ao Senhor, como dizem outros textos. Isso significa que esse povo não merecia de jeito nenhum que o Senhor fosse lá salvar eles. Mas é assim que o Senhor faz, meus irmãos. Não porque nós merecemos, não porque a gente tem algo de bom. Por mais que nós possamos estar no profundo do lamaçal, do abismo que seja, esse povo clama ao Senhor de lá, e o Senhor levanta um libertador, sem eles merecerem, e faz com que esse libertador salve eles de uma condição que eles não conseguem se salvar sozinhos. É assim que funciona. Foi assim que o Senhor fez com Jesus também, quando ele enviou o seu filho para morrer no nosso lugar e nos salvar de uma condição que a gente era incapaz de salvarmos a nós mesmos. E aí ele levanta esse libertador. É interessante porque o primeiro juiz de Israel, Otniel, ele vem da tribo de Judá, né, mostrando essa proeminência. A tribo de Judá, lá quando eu preguei sobre a introdução de Juízes, foi a única tribo que conseguiu quase acertar 100%. Eles conseguiram expulsar praticamente todas aquelas nações que estavam ao redor ali, né? Mas ainda faltou uma que eles não conseguiram. Só que aí o primeiro juiz de Israel vem da tribo de Judá, é Otniel. E aí depois a gente vai ver que o rei vai vir da tribo de Judá, né? O rei que o Senhor queria para o povo, que é o rei Davi. E depois a gente vai ver que tudo isso vai desaguar em Jesus Cristo, né? O leão da tribo de Judá que vai salvar o povo. Então é uma história de redenção que vai caminhar por todo o Antigo Testamento, mostrando essa proeminência da tribo de Judá. Enfim, o Senhor intervém com Otniel, o Senhor intervém com Eude. E é algo interessante aqui, meus irmãos, que vai relatar já agora no relato de Eude, que é o seguinte: o texto vai dizer, no verso 15: então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, e o Senhor lhe suscitou um libertador, Eude, homem canhoto, filho de Gera, benjamita. O que tem a ver? Por que o texto relata que ele era canhoto, né? Quais as implicações dele ser canhoto? Eu vou te trazer duas pelo menos. Primeiro, o fato dele ser canhoto e ser da tribo de Benjamim. Benjamim significa filho da mão direita. Então assim, um canhoto da tribo da mão direita mostra para a gente como o Senhor nos livra de maneiras inusitadas, de maneiras inesperadas até. A gente acha assim que, às vezes a gente está esperando que o Senhor vai nos livrar de uma maneira, a maneira que parece mais lógica à nossa mente, né? Tipo assim, a gente até já faz um plano na nossa cabeça. Não, eu vou orar aqui, porque eu sei que o Senhor vai fazer assim, assim, assado. Ele vai tirar o meu inimigo do meu caminho aqui, não sei o quê, eu vou prosperar ali. E o Senhor faz diferente do que a gente está pensando. O Senhor nos livra de maneiras inusitadas. Mas tem algo mais interessante ainda no fato de Eude ser canhoto, que é o seguinte: eles se colocaram nessa situação, e o Senhor vai ter que botar a mão na sujeira para tirar eles dessa situação, né? Como que o Senhor vai livrar esse povo? Ele levanta esse homem canhoto. Esse homem canhoto faz um punhal ali de mais ou menos 45 centímetros, e ele esconde esse punhal na sua perna direita, no seu lado direito. Por que isso é importante, meus irmãos? Quando esse homem vai entregar o tributo para o rei Eglon, muito provavelmente os guardas olham, né, se aquelas pessoas estão armadas. E a grande maioria esmagadora das pessoas, dos guerreiros também, eles são destros. E quando você olha para ver se tem alguma arma, você olha do lado esquerdo, porque o destro tira a espada do lado esquerdo. Então você não olha para o lado direito.
À primeira vista, aquele homem não tinha nenhuma arma. Então pode passar, pode ir falar com o rei sozinho, sem problemas. É dessa maneira que o Senhor usa um canhoto para livrar o seu povo, porque só assim ele passaria despercebido pelos guardas do rei Eglon. Ele esconde a arma do lado direito, e aí ele usa. E aí a gente tem um relato de violência mesmo, meus irmãos. Não tem como dizer que não é violência, não é? Esse homem vai pegar esse punhal com a sua mão esquerda e vai cravar na barriga daquele rei que era bem gordo, vai entrar até o cabo desse punhal e a gordura vai passar por cima e vai tampar aquele punhal e ele vai sair. Em algumas traduções vai dizer que com essa facada os excrementos do rei vão cair fora da sua barriga. Talvez seja até por isso que os guardas, quando chegam na porta da sala de verão, aonde Eude tinha feito isso contra o rei, eles talvez sentem um cheiro, né? Fala assim, não, ele está fazendo as suas necessidades. E aí eles esperam um tempo e nada, até que eles arrumam a porta, destrancam a porta e vão ver, e o rei já estava morto. Só que nessa Eude já tinha fugido, já tinha tocado a trombeta, e Israel já tinha descido correndo e já tinha encontrado com os moabitas, e naquela confusão toda de ver se o rei tinha morrido ou não tinha, os soldados ali meio confusos, eles foram lá e mataram 10.000 homens, e aí livraram Israel com violência, sim. E isso às vezes causa um negócio na gente, né? Mas a forma como Deus salva o seu povo, meus irmãos, por vezes vai parecer violência mesmo. Vai ser violenta. Aqui é até grotesca. E alguns relatos vão causar um escândalo na gente. Poxa, parece que o Deus do Antigo Testamento é um Deus violento. Tanta guerra, tanto sangue derramado, a troco de quê? Mas vale lembrar, meus irmãos, que o que causa a violência, o que causa a guerra, o que causa o sangue derramado, não é o fato de que Deus é violento. O que causa guerra, sangue derramado, o que causa violência, são os nossos pecados. É o pecado do povo que faz com que isso tudo tenha que acontecer. Foi porque o povo largou Deus e não apenas deixou de adorar o Senhor, mas começaram a pecar de uma maneira que causava a ira de Deus, e se colocaram nessa própria situação de guerra contra as outras nações. Até mesmo porque lá atrás o Senhor falou, olha, eu vou dar poder para vocês expulsarem essas nações. O que causa tudo isso, essa guerra, esse sangue, esse derramamento de sangue inocente, às vezes não, são os nossos pecados. E a forma de se lidar com esses pecados precisa ser violenta, em muitas vezes. Isso não está apenas no Antigo Testamento, meus irmãos. A forma como o Senhor foi morto, como Jesus Cristo foi morto naquela cruz, foi de uma forma bastante violenta e sangrenta. E o que causou aquilo foram os nossos pecados. Quem derramou o sangue, inocente neste caso, foi o nosso pecado. Que gerou violência, foi o nosso pecado. O que gera morte, guerra, é o nosso pecado. E quando Deus nos salva, como Ele salvou o povo aqui, e como Ele nos salvou por meio do seu Filho, por vezes, exige a violência que o nosso pecado plantou ali. Ele vai até a nossa sujeira, Ele vai até o nosso lamaçal, Ele vai e nos resgata. Não foi assim que fez o Filho de Deus? Ele desceu até aqui nesse mundo cheio de pecados. Ele era um carpinteiro de Nazaré e botou a mão na massa. Tocou em gente que era impura, em leprosos, uma mulher que era impura do fluxo de sangue, outra que era impura, samaritana, e assim foi.
Ele foi até a sujeira, e ergueu as mangas e limpou, como um pai que limpa a fraldinha ali do seu filho e o bumbum. Ele não se importa de entrar nesse lamaçal para nos salvar. Isso é muito bom, porque não importa a enrascada em que a gente se meta, por mais suja, nojenta ou violenta que seja, o Senhor é capaz de nos redimir. E eu sei que alguns de nós aqui já nos colocamos em situações assim. Eu mesmo já me coloquei em algumas que são até nojentas. Mas o Senhor não se importou de ir lá e me tirar daquela situação. E o clamor faz isso. O clamor faz isso. Mas o fato é, para lidar com o pecado, por vezes, é necessário violência. O Filho de Deus foi esmagado, traspassado e moído pelas nossas iniquidades. Por mais que a gente ache um escândalo ler esse tipo de violência relatada na Bíblia, e a gente fala, meu Deus, isso é escandaloso. Mas a cruz também era escandalosa. E a Bíblia relata o escândalo da cruz. Basta a gente lembrar o que significa cruz. Cruz representa tortura, execução, era a forma de morte mais violenta da época. E a gente usa a cruz, seja como pingente, aqui ó, tem uma bem aqui. Isso aqui ó, é tortura, execução, violência, sangue derramado. É isso que o pecado faz. E às vezes, para tratar com o pecado, a violência tem que acontecer, infelizmente. Só que isso não é o padrão, meus irmãos. É só um lembrete do que o pecado é capaz de fazer. E o mais importante, não é uma violência em vão. A forma violenta com que Eude matou o rei moabita, e não foi um assassinato aqui, porque eles estavam em guerra. A forma violenta com que os israelitas matam 10 mil homens. A forma violenta com que Deus mata o seu próprio filho. Não são em vão. Isaías vai nos lembrar disso. Porque ele fala que, assim como o castigo que estava sobre ele nos trouxe a paz, aqui em Juízes, por mais que os relatos nos causem um certo incômodo, essa violência aqui vai gerar um tempo de paz muito maior na frente. A gente às vezes lê assim e fala, meu Deus, é muito violento o livro de Juízes, é guerra, é gente morrendo. Só que quando a gente lê aqui, por exemplo, no capítulo 3, verso 11, que diz, então a terra ficou em paz durante 40 anos. E logo depois também da guerra de Eude contra Eglon, diz assim no verso 30, e a terra ficou em paz durante 80 anos. Isso daqui que é o padrão. A violência, por causa do pecado, quando ela acontece como forma de justiça de Deus, ela não é o padrão repetitivo. O padrão que o Senhor quer para nós é o padrão da paz. Afinal, eles ficam em guerra por um tempo, só que vem 40 anos de paz, é isso que o Senhor quer. E essa paz só acaba, a paz que veio por meio de Otiniel, só acabou porque os filhos de Israel voltaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor. Aí o pecado deles gerou mais violência e mais sangue. O Senhor vai lá, arregaça as mangas, limpa toda aquela situação, e essa violência respinga sangue, respinga no seu próprio filho, e o Senhor traz paz por meio dessa violência. Paz de 80 anos aqui. Só que a gente vai ver mais para frente que os filhos de Israel voltaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor. Não é o que o Senhor quer para a gente, violência, guerra, nem mesmo o pecado e tudo que o nosso pecado pode gerar. Não. O que o Senhor quer para a gente é a paz. E de forma definitiva, meus irmãos,
Ele aplica a sua ira, a sua justiça, ele arregaça as mãos, e de forma até violenta, ele perdoa os nossos pecados lá na cruz. Mas essa violência não foi em vão, porque foi um castigo que nos trouxe a paz. E a paz é o que o Senhor quer para nós. Quando o Senhor nos livra das nossas próprias sujeiras, nós desfrutamos da paz do Senhor. Assim como os juízes aqui, como o povo de Juízes, desfrutou de 40 anos de paz depois de Otiniel, 80 anos de paz depois de Eude. É muito tempo, é uma geração inteira. É como se eles tivessem passado por uma guerra, aqui no caso de Cusã, de Eglon, foram 18 anos de guerra, e depois 80 anos de paz. Isso nos mostra que o padrão é a paz. Quem faz a guerra são os nossos próprios pecados. Então o Senhor tem paz para nós. O castigo que precisou ser sofrido não foi sofrido pela gente, meus irmãos. Isso é o mais maravilhoso. Nós não precisamos de fazer um punhal e lutar contra um rei gordo e nem contra um rei que é duplamente louco. Nós não precisamos matar 10.000 homens, e nem mesmo como Sangar aqui, que teve que pegar um espeto de espetar boi e matou 600 filisteus. Nós não precisamos de passar por toda essa violência, porque essa violência que eles passaram no passado para chegar na paz, foi o Jesus Cristo quem sofreu no nosso lugar, para nos levar à paz. Então o que o Senhor quer para nós é paz. E nós sempre podemos voltar para a paz com Deus. Sempre. O povo estava prostituindo com outros deuses. Eles clamaram ao Senhor, o Senhor levantou um libertador, e aí eles foram e voltaram à paz. Nós sempre podemos voltar à paz com Deus e com os outros. Basta clamar. Por mais que a gente esteja no profundo do abismo, no lamaçal, na sujeira, no pecado, não importa, meus irmãos, qual seja o seu pecado aqui. Pensa no pecado mais sujo. Se você estiver nesse lugar hoje e você clamar ao Senhor, eu tenho certeza que Ele é misericordioso para ouvir o seu clamor e te tirar dessa lama, dessa posição de sujeira e te trazer de volta para a paz com Deus. É assim que Ele faz. Foi assim que Ele fez com aquele povo e foi assim que Ele fez com a gente, por meio do sacrifício do seu Filho Jesus. Amém? Senhor, nós te agradecemos mais uma vez, Pai, pela Tua palavra. Em especial por nos lembrar que clamar a Ti não é pouca coisa, Pai. Se em alguma situação, em algum momento, eu e os meus irmãos estivermos, ou se estamos, ou se alguém aqui está, de mãos atadas, Pai, que o Teu Espírito que veio sobre Otiniel, mas estava sobre o Teu Filho, e que Ele deu a nós de forma graciosa para habitar em nós, que este mesmo Espírito, Senhor, possa nos livrar dessa situação e nos trazer de volta à paz contigo, Pai. Uma coisa, eu e os meus irmãos podemos ter certeza, que no nome de Jesus, o Senhor pode nos livrar dessas situações, quais sejam elas, seja suja, seja violenta, seja nojenta, seja qual situação for. E mesmo se nós abandonamos o Senhor e o trocamos por tantos outros deuses, outras coisas, para satisfazer as nossas próprias cobiças, os nossos próprios desejos, ainda assim, se clamarmos ao Senhor, o Senhor irá nos livrar disso, Pai. Obrigado, Deus. Obrigado por isso. E porque nós não precisamos passar por toda essa violência, porque o Teu Filho sofreu a violência no nosso lugar. O Teu Filho derramou o sangue inocente, que era para ter sido nosso, Pai. No nome de Jesus,
Nos livra das situações que nós não podemos livrar a nós mesmos, Pai. Em nome de Jesus, nos faz lembrar disso quando chegarmos lá. Amém.